Capítulo 4. Não me contaram como solucionar discordâncias sem brigar quando estávamos namorando. Nunca passou pela minha cabeça que teríamos um grande desentendimento. Parecíamos tão compatíveis. Eu estava sempre disposto a fazer o que quer que ela desejasse, e ela parecia sempre disposta a seguir minhas sugestões. Essa era uma das coisas que me atraía nela. Pensar que acabaríamos brigando um com o outro nunca me passou pela cabeça. Porém, a começar da lua de mel e continuando nos primeiros anos de nosso casamento, nos vimos envolvidos em conflitos. Não imaginava que ela fosse tão coerente, ela não podia imaginar que eu fosse tão rude e exigente. Não que eu quisesse ser rude, eu só achava que minhas ideias eram as melhores. Ela, é claro, sentiu mesmo em relação às próprias ideias. Ninguém jamais nos avisara que conflitos são parte normal de todo casamento. Não há casais que não deparem com conflitos, por uma simples razão: somos indivíduos. Como indivíduos, temos desejos diferentes, preferências e aversões diferentes, coisas diferentes que irritam e agradam. Por exemplo, descobri que Caroline gostava de assistir à televisão, enquanto eu pensava que isso era perda de tempo. Por que não ler um livro e aprender alguma coisa? Que alguém já aprendeu assistindo à televisão. Esse era meu ponto de vista. Ela argumentava que assistir à televisão era a sua forma de relaxar e, ao contrário de minha opinião, havia grandes chances de se aprender assistindo a 54265 TV. Então, isso se tornou um tema espinhoso em nosso relacionamento, que periodicamente emergia e resultava em uma discussão explosiva. Ao longo dos anos, descobrimos muitos temas espinhosos. E nosso casamento se tornou uma sequência de explosões verbais. Naquele tempo, adotei o pensamento: eu me casei com a pessoa errada. Certamente, se eu tivesse me casado com a pessoa certa, não seria assim. Tenho certeza de que Caroline pensava da mesma forma. Ao conversar com casais mais velhos, descobrimos mais tarde que todos os casamentos têm conflitos. Alguns casais aprendem como resolvê-los de maneira amigável, enquanto outros apelam para discussões acaloradas. Nós definitivamente estávamos na última categoria. Ao longo dos últimos 30 e tantos anos, sento-me em meu consultório de aconselhamento ouvindo outros casais compartilhar sua frustração com um tipo de discussão 55265 semelhante ao que Caroline e eu vivenciamos. Felizmente, tenho sido capaz de ajudar muitos deles a descobrir uma maneira melhor. Neste capítulo, vou compartilhar algumas percepções que transmiti a eles. Primeiro, devemos começar aceitando a realidade de que temos conflitos. Conflitos não são um sinal de que você se casou com a pessoa errada. Eles simplesmente confirmam que você é humano. Todos tendemos a assumir que nossas ideias são as melhores. O que deixamos de reconhecer é que nosso cônjuge tem a mesma opinião sobre as próprias ideias. A lógica de um não vai concordar com a do outro, e as emoções de um não vão espelhar as do outro. Nossas ideias e percepções de vida são influenciadas por nossa história, valores e personalidade. E esses fatores são diferentes para cada um de nós. Alguns de nossos conflitos serão grandes, outros, menores. O conflito sobre como 56265 colocar as coisas na máquina de lavar louças entra na categoria dos menores. Já o conflito sobre ter ou não um bebê com certeza está na categoria dos grandes. Grande ou pequeno, todos os conflitos têm potencial para destruir uma noite, uma semana, um mês ou uma vida inteira. Por outro lado, eles também têm o potencial de nos ensinar como amar, apoiar e encorajar um ao outro. Essa é de longe a melhor estrada para se viajar. A diferença está na maneira como você processa os conflitos. Uma vez que se aceita a realidade dos conflitos, é necessário traçar um plano saudável para processar os seus. Um plano como esse começa com reconhecer a necessidade de ouvir. A maioria de nós tem conflitos, e sentimos a necessidade de falar, mas falar sem ouvir leva a brigas. A necessidade real é a necessidade de ouvir. Lembro-me de uma esposa que me contou 57265 a coisa mais útil que saiu de nossa primeira sessão de aconselhamento com você foi a ideia de existir um tempo de escuta.
Antes disso, eu sempre dizia ao meu marido, precisamos conversar. Essa sentença em geral o deixava de mau humor. Agora eu peço, se for possível, gostaria de solicitar um tempo para ouvi-lo. Nunca demora muito para ele perguntar, então, você quer ouvir minhas ideias, certo? Sim, respondo, e nós marcamos uma hora para ouvir. Solicitar um tempo de escuta cria uma atmosfera muito diferente. Mas como seu tempo de escuta começa? Perguntei. Ele normalmente pergunta, então você quer ouvir? Sobre que assunto? Então eu respondo, o assunto é como vamos passar os feriados do Natal, ou qualquer conflito que eu tenha em mente. Concordamos em discutir apenas um tema por vez. Ele compartilha o que quer fazer durante o feriado, e 58265 eu tento de verdade entender não só o que ele está sugerindo, mas por que está sugerindo isso e qual a importância para ele. Com frequência faço perguntas para esclarecer a afirmação, como por exemplo, você está dizendo que quer passar o Natal com seus pais porque seu pai está com câncer e você imagina que ele não possa estar aqui no próximo Natal. Assim que faço todas as minhas perguntas para esclarecer o que ele está dizendo, então respondo, isso faz todo sentido. Compreendo. Em seguida ele diz, agora que você sabe no que estou pensando, gostaria de ter um tempo de escuta para ouvir seu ponto de vista. Assim, compartilho meu ponto de vista enquanto ele ouve e tenta compreender. Ele também pode fazer perguntas de esclarecimento, como, você está dizendo que quer que passemos o Natal com seus pais porque sua irmã da Califórnia estará lá elas ouvem uma vez a cada 5 anos e você detestaria perder essa 59,265 oportunidade de passar um tempo com ela? Assim que ele fez todas essas perguntas e ouviu minhas respostas, ele me diz, isso faz todo o sentido. Acho que entendo o que você está dizendo. Nós não resolvemos ainda todas as nossas diferenças, mas entendemos um ao outro e aceitamos nossas ideias. Não somos mais inimigos. Recusamo-nos a brigar. Somos amigos que agora vão procurar uma solução para nosso conflito. O que essa esposa me descreveu foi o processo que ensino a muitos casais em meu consultório ao longo dos anos. É baseado no conceito de demonstrar respeito genuíno pelo outro indivíduo, dando a ele liberdade total para ter seus próprios pensamentos, ter suas próprias opiniões e ter seus próprios motivos para essas opiniões. Expressando compreensão e aceitação que as ideias de cada um fazem sentido. Esse processo abole a atmosfera antagônica ao resolver conflitos e cria uma atmosfera de amizade. 6265 Depois de ter ouvido e aceitado as ideias um do outro, vocês agora estão prontos para buscar uma solução para o conflito. A grande palavra para descobrir uma saída é concessão. Costumamos pensar na palavra concessão como negativa. As pessoas são sempre advertidas sobre os perigos de fazer concessões quanto a seus valores e crenças. Entretanto, concessão em um casamento não só é positivo, como necessário. Concessão significa descobrir um ponto de encontro. Exige que cada um esteja disposto a desistir de algo a fim de conquistar harmonia no relacionamento. Se por outro lado, cada um insiste em fazer do próprio jeito, então voltamos ao modo briga. No casamento o melhor nunca é do meu jeito. É preferível descobrir o nosso jeito. Buscar o meio termo. No exemplo acima, os cônjuges concordaram que, se eles fossem de avião em 61,265 vezes de carro, poderiam passar 3 dias com os pais de cada um durante o feriado de Natal. Porém, isso significava que precisavam conseguir o dinheiro para as passagens aéreas, o que não estava no orçamento. Depois de trocar várias ideias, eles finalmente concordaram em mudar seus planos de férias de uma viagem para o Caribe para férias mais baratas no mesmo estado em que moravam. Assim, poderiam usar o dinheiro das férias para comprar as passagens para o feriado de Natal. Eles argumentaram, podemos ir para o Caribe em outro ano, mas neste é realmente importante que os dois estejamos com nossas famílias no Natal. Ambos estavam dispostos a sacrificar seus planos a fim de fazer algo que fosse harmonioso durante o feriado de Natal. Sempre há uma solução para os conflitos.
Dois indivíduos que optam por ser amigos vão encontrar essa saída. 62265 Normalmente, há três maneiras de resolver conflitos, uma vez que se esteja procurando por elas. Uma é a que acabamos de descrever. Encontra-se um meio-termo ao concordar em fazer uma parte do que cada um desejava, enquanto cada um se sacrifica um pouco. No exemplo acima, cada um sacrificou a ideia de passar o feriado inteiro com os pais de um ou de outro. E assim ambos receberam parte do que desejavam, contato com seus pais e familiares durante as festas de final de ano. Em geral, os conflitos são resolvidos dessa maneira. Chamo essa abordagem de buscar o meio-termo. Isso envolve descobrir um ponto de encontro no meio das ideias originais que ambos concordem que funciona. Abrir mão. A segunda maneira de resolver conflitos é o que chamo de abrir mão. Isso significa que depois de ouvir as ideias e sentimentos 63265 do outro, um dos dois decide que nessa ocasião é melhor fazer o que o outro tem em mente. Trata-se do sacrifício total de sua ideia original, escolhendo fazer o que o cônjuge deseja, com uma atitude positiva. Você está escolhendo fazer o que ele deseja com uma atitude de amor, porque se importa e vê o valor disso para ele. Um marido me disse: concordei em ter um bebê depois que ela me explicou que estava chegando perto do fim de seu ciclo de fertilidade. Quando vi sua disposição, não quis correr o risco de desapontá-la. Nós sempre tínhamos concordado que queríamos ter filhos. Eu só achava que não era a hora certa. Queria esperar até termos uma base financeira melhor. Mas, ao ouvi-la ver como era importante para ela, concordei que, apesar de ter alguns medos, devíamos seguir adiante e tentar ter o bebê agora. Fizemos isso, eu nunca me arrependi. Às vezes a decisão de concordar com a ideia da outra pessoa 64265 envolve grande sacrifício. Porém, o amor sempre implica alguma renúncia. Deixar para depois. Uma terceira maneira de resolver conflitos é o que chamo de deixar para depois. Essa abordagem diz: no momento, não sou capaz de concordar conscientemente com sua ideia e não vejo meio termo. Podemos apenas concordar que, por enquanto, discordamos sobre isso? E voltaremos ao assunto de novo em uma semana ou um mês, procurando uma solução. Nesse meio tempo, vamos nos amar, desfrutar da companhia um do outro e apoiar um ao outro. Esse não será um fator de ruptura em nosso casamento. Essa é uma resposta perfeitamente legítima para um conflito quando, em determinado momento, vocês não conseguem encontrar uma solução duradoura. Um mês depois, as coisas podem parecer diferentes ou novas possibilidades podem vir à cabeça, de modo que vocês 65265 possam chegar a um acordo com o qual os dois se sintam confortáveis. Em algumas áreas da vida, deixar para depois pode ser uma solução permanente, especialmente naquelas em que não há resposta certa ou errada, como, por exemplo, o modo de apertar o tubo de pasta de dente, de colocar os pratos na máquina de lavar louça ou os gostos pessoais de diversão. Essencialmente, concordamos em discordar sobre o que é a coisa lógica a ser feita, e escolhemos uma solução prática. Desse modo, por exemplo, é possível concordar que, quando ele coloca os pratos na máquina, pode fazer do jeito dele, quando ela os coloca, faz do próprio jeito. Ou, em uma noite, ela pega o filme que quer e na outra, ele escolhe. De uma dessas três maneiras, vocês podem resolver seus conflitos. A chave, é claro, é criar uma atmosfera amigável ao ouvirem-se um ao outro e aceitar o ponto de vista do 66265 outro, em vez de ficarem se acusando mutuamente de incoerência. Quando aprendemos a aceitar as ideias um do outro e a procurar soluções, podemos processar os conflitos normais em uma relação matrimonial e aprender a trabalhar como parceiros. Adoraria que alguém tivesse me dito como fazer isso antes de me casar com Caroline. Isso teria anos poupado horas de discussões inúteis e sem sentido. Recapitulando um ponto: vocês enfrentaram algum conflito no relacionamento nos últimos meses? 2. Como vocês os resolveram? 3. Neste momento de seu relacionamento, vocês têm algum conflito não resolvido? 4. Memorize essa questão e use-a da próxima vez que tiver um conflito.
Como podemos resolver este conflito de 67265 modo que nós dois nos sintamos amados e apreciados? 5. Neste capítulo, discutimos 3 maneiras positivas de resolver conflitos. Item buscar o meio termo, item abrir mão, item deixar para depois. Vocês usaram alguma dessas estratégias para resolver um conflito recente? Cada um de vocês se sentiu amado e apreciado? 6. Vocês conseguem pensar em um exemplo no qual deixar para depois ou concordar com a discordância pode se tornar uma solução para um de seus conflitos? 7. Em sua opinião, como vocês têm se saído em encontrar soluções ganha-ganha quando têm discordâncias? Em que vocês precisam mudar ou persistir a fim de melhorar? 68265